Desta terça-feira, em Brasília, o presidente da República é Jair Bolsonaro. E é da capital federal que o William Bonner apresenta hoje o Jornal Nacional. Boa noite, William Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Ali atrás é a Praça dos Três Poderes, que concentra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Foi o local da cerimônia de posse do 38º presidente da República. Nesse momento, Jair Bolsonaro participa de uma recepção no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério de Relações Exteriores. O Vinícius Leal traz as informações para a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Essa última etapa dessa grande cerimônia de posse é aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente Bolsonaro recebendo convidados do mundo inteiro. Vários presidentes, primeiros ministros, vice-presidentes passaram por aqui. A gente mostra que ainda tem muita gente passando por aqui. Já um pouco menos do que algum tempo mais cedo, uma hora mais cedo, estava bastante cheio. A gente conversou aqui com vários presidentes, como do Chile, como o primeiro-ministro de Israel, do Suriname, que disseram que estão aproveitando esse momento no Brasil não só para festejar essa nova posse, para trazer aqui o apoio a Bolsonaro, mas também para fazer negócios. O presidente Bolsonaro foi convidado por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e deve ir a Israel. O Netanyahu, inclusive, confirmou que Bolsonaro aceitou o convite. Uma ausência foi do presidente argentino Maurício Macri, mas ele mandou também o seu chanceler, que já disse que Bolsonaro está com a agenda marcada, que o presidente da Argentina vem no dia 16 de janeiro para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, há um dia muito cheio aqui para todos nós jornalistas, também para as autoridades, que termina em festa aqui no Itamaraty, que ainda está em andamento esse jantar, e também todos aproveitando o momento para fechar negócios, para já falar de 2019, de economia e de política. Bonner. Obrigado, Vinícius. Bom, depois desse retrato de momento trazido pelo Vinícius Leal, agora a gente vai ver como é que foi a posse propriamente dita de Jair Bolsonaro. Teve o desfile tradicional em carro aberto, teve o juramento no Congresso e um discurso em que prometeu um pacto nacional e a construção de uma sociedade sem discriminação. A reportagem é do Júlio Mosquera. Desde o início da manhã, o público homenageava Jair Bolsonaro na entrada da residência do Torto, onde ele e a família passaram o Réveillon. Bolsonaro na cabeça! Demais, bom demais! Às 2h23 da tarde, Bolsonaro e a esposa Michele saíram em comboio para a Catedral de Brasília, ponto de partida do cortejo presidencial. Na chegada, o casal cumprimentou o padre João Firmino, que parabenizou o presidente e fez uma breve oração. Dali, Bolsonaro subiu no Rolls Royce, acompanhado de Michele e do filho Carlos. No trajeto na esplanada dos ministérios, quase um acidente. Um dos cavalos dos Dragões da Independência refugou. Passado o susto, Bolsonaro seguiu acenando para a multidão. Ao fim do percurso de 1,5 km, ele foi recebido no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Aos três se juntaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Depois de 7 mandatos consecutivos na Câmara, 28 anos como deputado federal, Jair Bolsonaro volta a fazer o caminho em direção ao plenário. Dessa vez, para tomar posse como o 38º presidente do Brasil. Foi recebido com festa e celulares à mão. Entre os chefes de Estado, os presidentes de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Bolívia, Evo Morales. Bolsonaro leu o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em seguida, foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão. O senador Eunício Oliveira declarou os dois empossados. Às 3h10, Jair Bolsonaro tomou posse oficialmente como o 5º presidente da República, eleito de forma direta depois da redemocratização. Mostrou bom humor ao concluir o último ato formal, a assinatura do termo de posse. Casado com vocês. Antes de falar aos convidados, mais uma brincadeira. É curtinho. Em quase 10 minutos de discurso, Bolsonaro primeiro agradeceu. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Depois pediu apoio aos parlamentares. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar
e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Bolsonaro falou em união e respeito. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. O presidente lembrou o atentado que sofreu e o apoio que recebeu durante a campanha. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Jair Bolsonaro prometeu lutar contra a discriminação e unir o país. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar pelo mérito bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Ele voltou a defender a ampliação da posse de armas e proteção à polícia. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Bolsonaro destacou que montou uma equipe de governo sem ceder a conchavos políticos. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. O novo presidente propôs um pacto nacional para enfrentar os desafios econômicos. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Jair Bolsonaro disse que defender a democracia é prioridade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. E finalizou com o jargão de campanha. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Em seguida, como presidente do Congresso, Eunício Oliveira destacou que Bolsonaro precisa trabalhar em harmonia com o Legislativo e o Judiciário. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Ao deixar o Congresso, foi homenageado com salvas de 21 tiros de canhão, passou em revista a tropa e seguiu para o Palácio do Planalto.
Depois da cerimônia no Congresso, o presidente voltou a fazer um discurso, dessa vez para milhares de pessoas que estavam em frente ao Palácio do Planalto. E disse que vai libertar o Brasil do socialismo. E num ato inédito, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também discursou e emocionou o público. A reportagem é de Délis Ortiz. O comboio presidencial saiu do Congresso pela contramão para a última parada, o Palácio do Planalto. No carro aberto, mais uma vez, Bolsonaro, a primeira-dama e o filho Carlos Bolsonaro. O presidente saudou o público fazendo o símbolo de uma arma com as mãos. Ele e Michele Bolsonaro acenaram o tempo todo. Na chegada, os dois, acompanhados pelo vice Hamilton Mourão e a esposa dele, Paula Mourão, ouviram o hino nacional e juntos subiram a rampa do Planalto. Eles foram recebidos por Michel Temer. Quando o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, do lado de dentro, aqui no Salão Nobre, pelo menos 700 convidados já o aguardavam. Entre eles, 30 surdos e intérpretes de Libras, convidados da primeira-dama. Michele Bolsonaro foi posicionada lá no final do salão, na outra extremidade, ao lado da família. Os filhos, a sogra, Dona Olinda, a mãe de Jair Bolsonaro, todos na primeira fila. E lá no alto, no mezanino, também numa visão privilegiada, outros 130 convidados especiais do presidente, entre parentes e amigos. Bolsonaro e Temer seguiram com suas esposas para o parlatório. Foram recepcionados pelo público que lotava a Praça dos Três Poderes. E foi ali, do alto, que Jair Messias Bolsonaro recebeu a faixa presidencial, símbolo do poder, em seda verde e amarela, com o brasão da República, diamantes e detalhes em ouro. E pela terceira vez foi executado o hino nacional, acompanhado por um intérprete de Libras. Temer foi embora. O casal Bolsonaro voltou ao púlpito. Michele Bolsonaro quebrou o protocolo e fez um discurso em Libras. Emocionou o público. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Emocionada, ela beijou o marido. E dali mesmo, do parlatório, o novo presidente da República falou pela primeira vez diretamente para o público na Praça dos Três Poderes. Ele começou fazendo uma reverência ao vice-presidente, que é general. Meu prezado general, com licença. Agradeceu a Deus e aos eleitores. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. Bolsonaro reforçou a importância de se respeitar a democracia. Respeitando os princípios do Estado democrático.
guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. E disse que o país precisa deixar de lado a divisão ideológica. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. No fim, de mãos dadas com o vice-general Mourão, fez uma referência às cores da esquerda e disse que a bandeira do Brasil é verde e amarela. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Em seguida, a hora da posse dos 22 escolhidos de Bolsonaro para a equipe ministerial. Um por um na mesma cerimônia. Cada um no seu devido lugar, pré-estabelecido pelo cerimonial. Hora de registrar a nova cara do governo. O presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e os 22 ministros.